Eu sempre creio que há um meio. Enquanto houver fôlego em você, há um jeito. Enquanto você puder se levantar e firmar nos 2 pés, tem jeito. Eu posso não saber como, eu posso não saber quando, mas tem um jeito. Tá ligado? Por quê? Então nunca é uma coisa positiva. Ah, vou me preocupar com meus filhos. Com o que você se preocupa com eles? Que eles vão tirar 10, que vão crescer, isso é importante? Não, você não pensa assim. Você pensa, me preocupo porque eles podem ter lutas. Por que você sempre tem que ir por esse caminho? Não seria melhor confiar que seus filhos vão fazer a coisa certa? Tentamos salvar nossos filhos. Eu costumava expor meus filhos, eu dizia, ei, se ele consegue, se ele não consegue, sabe o quê? Eu lembro quando eu peguei os meus filhos e mandei para a escola pública, os cristãos ficaram bravos comigo. Ah, meu Deus, pastor, o que você está fazendo? Eu disse, se eu isolar meus filhos e não protegê-los, ainda serão filhos. Eles têm que enfrentar o que precisamos fazer se quisermos ver mais em nossa vida, expandir a nós mesmos, é foco. Focar é importante. Por isso Jesus venceu, porque ele focou na cruz, ele focou no futuro. Olha, foi assim que Jesus disse, destruam esse corpo e em 3 dias eu levantarei. Ele sabia, ia ressuscitar, seu foco não era a crucificação. É assim que temos que fazer, sempre olhar para frente, apesar de onde você está agora na equação das coisas, estando focados. Estando focados, nossa fé pode ser a força mais poderosa do universo. A força mais poderosa do mundo é a sua fé. Imagine só se o Randy Morrison deixasse a experiência do seu passado. Mamãe me teve com 16 anos. Sem ter casa às vezes, sim, eu fiquei. Eu não tive um pai para realmente me guiar pela vida ou me ensinar. Sofria na escola porque a minha barriga fazia mais barulho do que o professor na aula. De fome. Ia dormir, às vezes, noites sem nada para comer. Era muito ruim que eu tinha que descascar a laranja e depois usar no chá e sem açúcar. Sem açúcar. Eu fervia a folha, colocava lá e bebia. Era janta. Quer saber por que eu sou assim hoje? Quer saber por que eu sou tão apaixonado? Por causa daquilo que eu passei, eu dizia a mim mesmo, tem que ser melhor do que eu estou vivendo. A mesma comunidade, a mesma área, havia pessoas morando do outro lado da linha que tinham casas legais, comida. E sabe o que eu fazia? Fazia amizade com aquelas pessoas. Amém? Às vezes um menino vinha com alguma coisa para comer. E era isso. Eu não roubava de ninguém, não tinha que roubar. Eu acreditava. As coisas vão melhorar um dia, de algum modo. Eu não sabia como, mas eu sabia que um dia. E esse homem lá sentado ali, que Jesus chegou e falou, você quer ser curado agora? A segunda coisa, as muitas decepções afetaram seu sistema de crença, a tal ponto que a sua reação às situações constantemente eram negativas. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu sempre creio que há um meio. Enquanto houver fôlego em você, há um jeito. Enquanto você puder se levantar e firmar nos 2 pés, tem jeito. Eu posso não saber como, eu posso não saber quando, mas tem um jeito. Tá ligado? Por quê? Por causa de Jesus que diz que se eu crer, tudo será possível. A terceira,
A terceira coisa, ele teve que eliminar as desculpas por sua condição para levar a sua vida para o próximo nível. Ele falou, eu não tenho ninguém, e toda vez que eu tento, eu não tenho ninguém, toda vez que eu tento... E quantas vezes dizemos assim, eu não tenho uma oportunidade, sabe, não tenho isso, não tenho aquilo, e Jesus não perguntou aquilo. Mas uma coisa que ele precisou fazer, número 4, ele precisou cooperar com as informações que Jesus lhe dera, apesar da sua condição. Quando Deus vem até você, ele nunca consulta a sua condição para prever o resultado da sua vida. Deus nunca vai falar do que você está passando, ele sempre fala para onde você vai. Sempre vai manter uma imagem adiante de você. Ele teve que transformar sua energia e crença numa ação correspondente para obter o que ele queria. Ele teve que mudar, transformar a sua energia. Quanta energia empregamos lá jogados, preocupados? Quem aqui já se preocupou? Vamos, fecha comigo hoje. Você já parou e se preocupou? Eu estou falando de ir fundo. A preocupação apresenta uma bela imagem? Ela apresenta algum resultado do final? Essa energia que você está empregando, ela é sempre negativa. Então nunca é uma coisa positiva. Ah, vou me preocupar com meus filhos. Com o que você se preocupa com eles? Que eles vão tirar 10, que vão crescer, isso é importante? Não, você não pensa assim, você pensa, me preocupo porque eles podem ter lutas. Por que você sempre tem que ir por esse caminho? Não seria melhor confiar que seus filhos vão fazer a coisa certa? Tentamos salvar nossos filhos. Eu costumava expor meus filhos, eu dizia, ei, se ele consegue, se ele não consegue, sabe o quê? Eu lembro quando eu peguei os meus filhos e mandei para a escola pública, os cristãos ficaram bravos comigo. Meu Deus, pastor, o que você está fazendo? Eu disse, se eu isolar meus filhos e não protegê-los, ainda serão filhos. Eles têm que enfrentar Eles chegaram em casa um dia e falaram um palavrão. Eu falei, onde é que você aprendeu isso? Aí fulano falou. Numa escola cristã, não é isolamento e proteção. É tendo coisas no interior. Porque enquanto eu puder manter a água longe dos meus pulmões e narinas, eu nunca vou me afogar. Nunca. Mas se te jogarem, o que você vai fazer? Você luta para afastar a água, porque você sabe que se ela entrar, já era. E quando deixamos que coisas negativas nos afetam, o que acontece? Elas paralisam o nosso pensamento. Está entendendo? Boas novas, cristãos. Meu Deus, nós temos que votar, porque esta é a eleição mais importante. Você disse isso nos últimos 50 anos. Como se um único homem pudesse destruir tudo. Você não pode viver a vida com medo. Você não pode viver a vida com medo. O justo deve andar pela fé. Fé, amém? E por que a gente não avança? É porque o que acontece? Deixamos que as condições em que estamos nos prendam. Ele culpou as condições, Jesus disse, se você quer ser curado, então Jesus disse àquele homem, toma a tua cama e anda. Ele pediu ao homem para fazer alguma coisa que ele nunca tinha feito antes. Jesus não disse, deixa, eu vou te ajudar. Ele não disse, me dá sua mão aqui, cara. Não, ele falou, pega você a sua cama. Olha, não era a cama de Jesus, hein? Olha, você tem que entender, você é responsável por si mesmo. Pega a sua cama agora. Eu não posso pegar a cama dos outros até que antes eu aprenda. Você não pode exportar o que você não cultiva. O Brasil só pode ser grande quando você for grande como indivíduo, quando você for íntegro, quando você começar a agir, quando você começar... Lembre-se, primeiro começar por um. E depois do indivíduo é a família. E depois da família é o quê? A sua quadra. Depois da sua quadra é o seu bairro. Depois do seu bairro é a cidade. Depois da cidade você pode passar para outro estado. E assim para outro, até chegar a todos os 26 pensando da mesma forma. Então podemos mudar.
Queremos exportar coisas que não cultivamos. Quero pôr uma chama em você. O problema de muitos na sociedade agora não é a condição. É que desistiram de si mesmos. Quantas pessoas você e eu conhecemos que desistiram? Se suicidaram porque desistem de si, acham que não há mais saída, isso não é verdade. Desistem da vida e de si. Bem, eu desisto de procurar emprego. Por que você não abre uma empresa? Eu tinha um rapaz, muitos anos atrás, e o Jay se lembra bem, quando ele vinha aqui na igreja, né, quando era pequena, eu pregava do mesmo jeito que prego hoje. Ele não tinha emprego e eu falei, bem, o que você vai fazer? Eu tentei, pastor, mas eu falei, vai, diga a eles que você trabalha de graça. Eu disse, sim, vai, fala isso, será que eu posso? Eu só quero fazer alguma coisa, você começa a fazer e continua fazendo e fazendo até eles acharem que deve te contratar. A pior coisa que você pode dizer ao empregador. Não diga, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Pergunta errada, resposta errada, desculpe, resposta errada. Não faça mais isso. Quando perguntarem por que você quer trabalhar, diga que você quer melhorar a empresa. Diga, eu acredito que meu talento e minhas habilidades vão levá-la ao próximo nível. Garanto que te contratam porque os empregadores procuram bons funcionários. Não deixe que suas condições, não deixe que o que você está passando te deter. Não desista de você. E por que as condições detêm as pessoas? Porque elas pensam que quando as condições mudam, sua vida vai mudar. Mas Eclesiastes 11, versículo 4, se você esperar as condições perfeitas, você nunca vai fazer nada. Você ouviu? Se você o quê? Esperar o quê? Olha, quem é que espera que as coisas sejam perfeitas, exatas? É assim a vida, gente. As coisas acontecem. Não fique esperando por perfeição. Algumas coisas você tem que fazer por fé. Algumas coisas você vai fazer com medo. Outras você vai estar confiando em Deus. É melhor você fazer ou afundar. E tudo que Deus te pede para fazer sempre parece sombrio. Abraão, vou fazer de ti pai de muitas nações. Ele não tinha filhos quando Deus falou. O que precisamos fazer, se quisermos ver mais em nossa vida, expandir a nós mesmos, é foco. Focar é importante. Por isso Jesus venceu, porque ele focou na cruz, ele focou no futuro. Olha, foi assim que Jesus disse, destruam esse corpo e em 3 dias eu levantarei. Ele sabia, ia ressuscitar, seu foco não era a crucificação. É assim que temos que fazer, é sempre olhar para frente, apesar de onde você está agora na equação das coisas, estando focados. Estando focados, nossa fé pode ser a força mais poderosa do universo. A força mais poderosa do mundo é a sua fé. Sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de crer. Porque essa fé que está em você tem a capacidade de expressar desejos. Tem a capacidade de invadir o futuro e avançar com ele. O poder da imaginação criativa. Quando construíram a Torre de Babel, Deus disse, eu tenho que travar aqui, porque aquilo que eles imaginaram, eles vão fazer. Deus disse assim, Deus diz que a sua imaginação tem tanto poder que você puder se ver fazendo é o que você vai fazer. Porque não há nada que tenhamos feito sem ter visto antes. Porque não há nada que tenhamos feito sem ter visto fazendo antes. Vou repetir, essa coisa funciona. Essa coisa funciona, é por isso eu vou a diferentes shows, coisas diferentes, sabe? Porque estamos na era da informação e eu entendo que o mundo da igreja está mudando. Muito. O modo que tínhamos a igreja não é mais hoje. Eu entendo que a rede mundial, é onde as pessoas vivem agora.
Em janeiro vamos transmitir ao vivo de novo, mas nós não vamos fazer em um website. Vamos transmitir na página do Facebook. Temos uma página no Facebook com 164 mil. Vou estar ao vivo no Facebook com elas. Tem que estudar essa indústria. Tem que estudar como as coisas funcionam. Eu não posso ser ignorante nisso. E eu disse, bem, isso é o diabo. Não, vamos usar. Nós vamos usar, porque eu tenho que começar a usar a minha imaginação e começar a ver as coisas. É assim que a fé funciona. Quando a fé pode ver alguma coisa, quando a fé vê o futuro, ela começa a se mover até ele. Independente da condição, independente do que está em jogo, a fé sempre dá um passo a mais. Veja bem, em 2 Reis, capítulo 7, você conhece. O motivo de eu trazê-lo de novo é porque é tão real, porque as pessoas sempre dizem, sabe, elas não têm oportunidade, sabe, a falta de sorte e essa coisa toda de razão. Desculpa, a palavra fala de 4 leprosos. Você pode ver isso. Eles eram párias, eram rejeitados. Ninguém queria eles perto. Eles não tinham amigos. O que eu amo aqui, diz aqui, que eles eram leprosos, fora da cidade. A cidade tinha problemas. Eles tinham problemas, todos tinham problemas. Então, veja, ao ler essa história, podemos ver que as coisas que eles enfrentavam, a dificuldade esmagadora de não poder pagar as contas, não poder cuidar da sua família, sabe? Você não vai encontrar emprego, só o que quer que seja você só correndo atrás. Quando você passa por dificuldade, como você passa por isso, você vai responder, determinar o resultado. Você pode só sentar aí e ficar reclamando, se queixar até a sua boca ficar doendo. Falar do quão difícil a vida é. Eles podiam ter feito. Mas eu amo essa história porque diz aqui que Eliseu disse depois de um certo tempo, Eliseu, profeta, homem de Deus, ele deu uma palavra. Por causa do embargo, a cidade foi sitiada, então, sabe, e não havia nada que entrasse, nada que pudesse sair. Tipo uma depressão, algo ruim. Ninguém podia trabalhar. E foi tão ruim que eles olhavam para seus filhos e lambiam suas costelas. Porque foi muito sério. Era a lei do mais forte. E diz, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. E essa foi boa. Uma grande coisa sobre Deus é que Ele sempre dá uma palavra nas áreas da sua vida onde você mais necessita. O que você e eu precisamos quando passamos por problemas é de uma palavra de Deus. O que a América precisa hoje é da palavra de Deus. Uma palavra de Deus. E Deus já deu uma palavra. Ele diz como fazer a nação ser grande. De novo, não é com Trump na Casa Branca. Deus te abençoe. Não. Como eu falei, ele é multimilionário. E o que você tem? Quando passarem uns 4 anos, ele vai voltar voando no aviãozinho dele. E você, o que vai fazer daqui a 4 anos? Essa é a minha preocupação. Quando olhamos para a América e dizemos, a América precisa de ajuda. A ajuda que a América precisa é que, segundo Crônicas diz aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Está dito, queremos nos livrar do racismo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a palavra. Mas não agimos nela. Até estamos dispostos a agir segundo a palavra, nunca vamos ver mudanças. Ouvi a palavra do Senhor. Assim, diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha será vendida por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Isso foi falado no meio de uma dificuldade. É o que você precisa ouvir quando está passando por luta,
Você não precisa ouvir, eu sinto muito, eu sei. Não, 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 não. Você precisa de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra. Se eu estiver no hospital, não vai me levar flores dizendo, pastor, como você está se sentindo? Eu quero que entre e digam, ouvir a palavra do Senhor. É a única coisa que vai trazer mudança. É o que Deus tem a dizer sobre o planeta, sobre a minha vida, sobre você, sobre o mundo. Não há mais ninguém, não há organização. Temos o que chamamos, sabe, essa organização, sabe, que fica ao redor do mundo, as Nações Unidas, sabe. Eu chamo nações. Ainda temos guerras acontecendo, temos fome, temos toda sorte de coisas ruins lá, estão lá para fazer diferença. O que precisamos? O que de fato precisamos é de Deus. Não podemos excluir Deus dessa equação e ficar achando que vamos melhorar. A palavra do Senhor veio no meio daquela crise. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus, de algum modo, temos de começar a crer? Se você crer, começar a ler, e quando você começar a ler, você começar a agir naquilo. Qualquer área que você tiver problemas e lutas, você vai achar uma palavra e você pode pegar isso e aplicar. Mas faça como Jesus. Quando abriam um pergaminho no templo, diziam, essa palavra se cumpre em seus ouvidos. Quando você ler a palavra, diga, esta palavra se cumpre em meu coração agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que tomar essa posse. Eles decidiram tomar posse daquela palavra. O que os levou a mudar? Eu estava pensando sobre isso, sabe? Tudo bem, mas o que os levou, o que os fez mudar de fato? Porque a sociedade tinha certa expectativa sobre eles. Você é um leproso, fica fora. Mas a forma como eles se viram. É uma pergunta que faço para você e também para mim. Nós nos vemos baseados nas normas da sociedade, nas leis da sociedade. Para nós, eu digo que não há nada de médio em mim. Me recuso a ser medíocre. Normas da sociedade, você é vítima. Sabe, você é vítima pela primeira vez, você pode dizer que foi vítima daquilo. Eu fui vítima disso. Mas se você ficar falando sobre isso, você não vai ser mais vítima, mas será voluntário. Todos podemos dizer que fomos vítimas. A questão é, o que vamos fazer a respeito? Vamos deixar que as normas sociais nos prendam, a cultura, o ambiente ao nosso redor, nos detenham e prendam num lugar que Deus nunca projetou? Esses homens se recusaram a deixar que as condições da sociedade, suas expectativas, confinassem seus pensamentos. Disseram, não vamos pensar assim, não vamos deixar. O leproso tem certas roupas para vestir, o leproso tem certos lugares para ficar. Não. Eles tinham umas dicas, porque eles decidiram. E decidiram uma coisa aqui. Versículo 3, bem no final. Depois de ouvirem, disseram, por que ficar aqui até morrer? Por que ficar aqui? Por que ficar preso? Eu acho que é onde muita gente está. Presa em seus pensamentos. Presas numa área geográfica, numa terra. Presas, não podem sair, não acham que podem fazer alguma mudança. Não acham que podem. Ficam presas ali. Mas esses 4 homens, os 4 leprosos, tinham o mesmo tipo de luta, mas tinham uma mentalidade diferente. Eu acredito que as pessoas ficam presas por causa das pessoas ao seu redor. Amigos, parentes, pessoas que você chama, ele é meu amigo. Quando você diz que alguém é seu amigo, o que você está dizendo? Seu amigo de que jeito? Quando as coisas dão errado, ainda é seu amigo? A Bíblia diz, o amigo ama em todo o tempo e o irmão nasce na adversidade. Eu já me decidi há muito tempo atrás.
Eu sei que eu preciso de pessoas aqui. Eu sei que vou ter que conviver com um certo tipo de gente. Eu sei disso tudo. Então, se eu tenho que conviver com as pessoas, se eu tenho que conversar com as pessoas, se eu tenho que fazer coisas com as pessoas, eu quero ter pessoas inteligentes ao meu lado. Eu decidi há muito tempo, desde de criança. Eu nunca ficava perto de criança estúpida, mas com os espertos. Andava com o que lia muito, com um cara de lentes grossas que ninguém queria falar, o nerd. Esse era meu amigo. Eu sempre fui amigo das pessoas as que eram rejeitadas, as pessoas que eu sei que vão a algum lugar, porque precisamos de pessoas assim, precisamos dos outros. Essas 4 pessoas tinham um vínculo e elas iam mudar de vida. A pergunta que você precisa, essa é a questão que você precisa fazer a si mesmo, é: as pessoas em sua vida te ajudam? As pessoas no seu Facebook te ajudam a mudar de vida? Todos os meus amigos são mais espertos que eu e eu os escolhi com sabedoria. Agora eu tenho um monte de conhecidos. Ai, oi, ai, tudo bem? Você vai à festa? Não, ocupado. As pessoas que ligam, porque eu sei que os amigos me ligam. Eu tenho que ir no meu computador, eu tenho que ir ao meu iPad e ficar abrindo as páginas. Quantos tem páginas no iPad, sabe? É onde você pode anotar e eu abro porque eu sei que eu vou pegar algumas dicas. E vamos falar e vamos conversar e vamos dizer: ei, aguenta aí, cara, segura. Eu pego o bloco, repete isso aí. Esse é o tipo. É o tipo de conversa, porque nós melhoramos a vida através do conhecimento da informação. Assim a gente cresce, você foi criado para mais. E até você se expor a isso, você nunca vai ver. Nunca. Você vai viver no mundo, morrer, vai para o céu e vai dizer: glória a Deus, é bom estar aqui. E Deus diz: eu não queria que você aqui ainda. Havia coisas para você fazer, você não fez. O maior inimigo da vida não é a morte, mas é o pesar. Você recebeu alguma coisa hoje? Vamos lá.